Naquele ano de 1929, o sertão da Bahia fervilhava com o cerco implacável das volantes ao bando de Virgulino Lampião. O governo da Bahia, desesperado por dar fim à saga do Rei do Cangaço, estipulou uma recompensa de 50 contos de réis para quem entregasse o capitão vivo ou morto. As volantes patrulhavam cada trilha, cada vereda sem dar trégua, mas Lampião era astuto. A caatinga era sua aliada e ele sabia como se mover por seus espinhos, evitando as armadilhas da polícia. Ainda assim, o cerco apertava. No dia 7 de janeiro daquele ano, em um combate no Arraial de Abóboras, o bando de Lampião sofreu um duro golpe. Mergulhão, o Antônio Juvenal, um dos cangaceiros mais antigos e leais, tombou em meio ao fogo cruzado. Lampião sentiu o peso da perda. Mergulhão era como um irmão, um dos cabras que estiveram ao seu lado desde que fugira para a Bahia em 1928. Agora o sangue de seu companheiro estava derramado na terra seca do sertão baiano. Macacos do inferno! Rosnava Lampião com os olhos cheios de fúria. Essas pestes têm que morrer tudo. Se passar na minha frente eu não perdoo um. Com o luto transformado em raiva, o bando continuou sua jornada. Eles se moviam com cautela, fazendo uma curva longa pelas terras entre Uauá, Bonfim e Xorroxó, sempre evitando as trilhas mais vigiadas. Era 2 de fevereiro, quando, num destino cruel, os caminhos de Lampião e 3 policiais baianos se cruzaram por acaso. Naquela manhã quente de fevereiro, o anspeçada Francisco Estevão do Carmo e os soldados Francisco Nascimento dos Santos e Lourival Ricardo da Conceição seguiam por uma estrada estreita, longe das principais vias. Estavam a serviço do fisco, voltando de uma missão e com a cabeça longe do perigo. Para eles, o sertão parecia calmo, longe do alcance dos cangaceiros. Conversavam em voz baixa, os passos ritmados pelo som de suas botas no solo seco, quando, numa curva da estrada, depararam-se com uma cena que mudaria o destino de todos. Lampião e seu bando, seguindo em sentido oposto, também vinham pela mesma estrada. A curva fechada da estrada de terra fazia com que os 2 grupos não se vissem até o último segundo. O choque de surpresa tomou conta de todos. Os olhos arregalados dos policiais encontraram o brilho feroz dos cangaceiros. Por um breve momento houve silêncio, um silêncio denso quebrado apenas pelo zunido do vento da caatinga. O primeiro tiro veio rápido como um estalar de trovão. Os policiais reagiram instintivamente, puxando suas armas, mas estavam em desvantagem. Lampião, sempre alerta, foi o primeiro a ordenar o ataque. Fogo, cabras! Gritou sua voz cortando o ar como uma lâmina. Os cangaceiros, acostumados a emboscadas e confrontos rápidos, abriram fogo de forma coordenada, mas os policiais não cederam tão fácil. Lampião gritava ordens de comando. Com certeza pensava que estava combatendo uma volante policial numerosa e não apenas 3 combatentes. Os 3 policiais, surpreendidos pela brutalidade do encontro, tentaram buscar abrigo atrás das pedras e a vegetação rala da estrada. Francisco Estevão, o mais experiente, ergueu o fuzil e disparou contra os cangaceiros, mas o tiro foi alto demais, pegando apenas o tronco de um mandacaru. Lourival e Francisco Nascimento atiravam às cegas, recuando para trás da curva, na tentativa de escapar do cerco que Lampião rapidamente montava. "Não deixe esses macacos fugir!" gritou Lampião, seus olhos faiscando com a ferocidade de quem buscava vingança pela morte de Mergulhão. Enquanto seus cabras avançavam, os policiais tentaram um último esforço. Lourival, num ato de desespero, correu para o mato rasteiro, tentando alcançar uma posição mais alta para defender sua vida. Mas foi tarde demais. A caatinga, apesar de parecer um refúgio com seus galhos secos e espinhos, também era uma prisão. Lourival tropeçou caindo sobre as pedras. Antes que pudesse se levantar, os cangaceiros estavam sobre ele. Um tiro seco terminou sua tentativa de fuga. Francisco Nascimento, vendo o companheiro cair, tentou correr em direção oposta, mas também foi rapidamente alcançado. O som dos tiros ecoava pelo sertão,
abafado pela vastidão da terra. Restava apenas Francisco Estevão. Ele sabia que não havia saída, mas mesmo assim lutou até o último segundo. Encurralado, disparou mais 2 vezes contra os cangaceiros antes de ser atingido no peito. Sua última visão foi a de Lampião avançando com seu parabelo em punho, o rosto endurecido pela raiva e pela vida no cangaço. Quando os 3 policiais caíram mortos, o silêncio voltou a dominar a paisagem, mas a tensão ainda estava no ar como um fantasma invisível. Lampião caminhou até os corpos, a poeira levantada pelos seus passos largos. Olhou cada um dos homens caídos. O semblante impassível, sem demonstrar arrependimento ou dúvida. Ele sabia que aqueles homens faziam parte da mesma força que havia matado o mergulhão. Eram irmãos de farda, e para ele isso era suficiente. Sem cerimônias, Lampião ordenou que os corpos fossem revistados. "Levem os fuzis, os sabres, os capotes e as caneleiras também", ordenou. "Essas peças agora é nossa." Os cabras obedeceram rapidamente, arrancando os pertences dos mortos. O sol já começava a baixar, tingindo o céu de laranja, enquanto o grupo se afastava, deixando os corpos dos policiais para trás. O sangue que escorria pelas pedras secaria rápido no calor do sertão, mas as marcas daquele encontro ficariam gravadas na memória de todos que ouviram a história. Para o bando de Lampião, era mais uma vitória na longa jornada de fuga e resistência. Para as volantes, uma nova motivação para continuar a caçada. Lampião e seus homens continuaram sua marcha, invisíveis para os olhos das volantes que os perseguiam. Eles sabiam que o cerco estava cada vez mais próximo, que a recompensa por suas cabeças crescia a cada dia, mas também sabiam que o sertão era vasto e traiçoeiro. Enquanto pudessem se mover por ele, enquanto o conhecessem tão bem quanto o inimigo, ainda haveria esperança de escapar. O rei do cangaço e seu bando continuavam a fugir pelas trilhas do sertão da Bahia, conscientes de que o cerco das volantes apertava e a recompensa por suas cabeças crescia. No entanto, conheciam bem a vastidão e os perigos da caatinga, o que lhes dava a esperança de escapar. A paisagem árida, tantas vezes testemunha de violência e sangue, permanecia no cenário de luta incessante pela sobrevivência, onde cada curva de estrada trazia a possibilidade de novos combates e mais sangue derramado.